ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje, eu vou contar para vocês a história da talidomida, um medicamento desenvolvido na década de 1950 como sedativo e anti-enjoo matinal, que acabou se tornando a razão pela qual dezenas de milhares de crianças nasceram com defeitos gravíssimos em seus membros. Foram mais de 20 mil casos no mundo, mas como diz o nome desse podcast, ao vivo é muito pior. Sim, vamos contar como e por que, no Brasil, essa história foi ainda mais cruel e duradoura. Mas antes de tudo, vamos passar pelos recadinhos dos nossos patrocinadores, como eles são maravilhosos. Primeiro temos o SiteGuy.dev, um time de desenvolvedores web pode fazer o seu site, ou da sua empresa, por um preço bem bacana, com todas as funcionalidades que você espera. Falando que veio daqui, ganha um descontinho extra no desenvolvimento do seu projeto. Entra lá em SiteGuy.dev, pede um orçamento. E agora, Danilo, que vinho o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Malbec, nascido e criado em Mendoza 2022, um clássico malbecão argentino que é completamente despretensioso e combina com pizza e massas com molho vermelho. Um vinho para todo dia que está por apenas R$ 35,00 lá no Drinco. É para aproveitar, hein? Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Os anos 60 ficaram marcados na memória de muita gente de forma negativa, pois foi quando começaram a aparecer graves efeitos colaterais nos bebês cujas mães usaram o medicamento alemão talidomida. De cara, eu já vou falar que esse episódio vai ser um pouco mais curto, que é uma história mais direta. Ele também vai ter uma história que envolve outros países. E por último, como recado, vamos passar muita raiva aqui juntos. Então, no começo. A talidomida, descoberta em 1953, foi lançada no mundo pelo laboratório alemão Chemie Grünenthal em 1956, pelo nome de Contergan. Ele era um remédio que podia ser usado como sedativo, ajudando o povo a dormir, né? E também como melhora dos enjoos matinais nas mulheres grávidas. Por isso, por ser considerada uma droga super inovadora e sem contraindicações, ela se espalhou loucamente. Durante alguns anos, o Contergan foi o segundo remédio mais vendido da Alemanha, logo depois da aspirina. Desconfie de remédios alemães. Da aspirina acho que não, né? Não sei. Mas já vou te dizer uma coisa. A Grünenthal não era uma empresa muito limpinha, não. Como você já pode imaginar, em 1956 estamos bem perto do final da Segunda Guerra Mundial. E quase todo o staff da Grünenthal era de ex-nazis. Isso também porque a família que era dona da empresa, os Wirtz, tinham lucrado horrores com os nazis, se tornando uma das famílias mais ricas da Alemanha. E spoilers são até hoje. Tem em conta que os Wirtz ainda têm uma fortuna avaliada em 23 bilhões de euros. Muito ex-nazi se deu bem na Alemanha Ocidental depois. Sim, vamos ver aqui. Por exemplo, o doutor que inventou o medicamento, Heinrich Müller, que tinha sido médico nazista e que fazia experimentos em Buchenwald, ganhou dividendos sobre todas as pílulas vendidas mundialmente durante décadas e virou multimilionário. Ele ganhava, depois do lançamento da talidomida, 20 vezes o próprio salário todo mês. De campo de concentração para multimilionário. É, ele era um medicão lá, né? Supostamente médico. Pouco médico, na verdade, né? O presidente do board da Grünenthal nessa época era Otto Ambros. Ele foi condenado a 4 anos de prisão como assassino em massa e era conhecido como o demônio químico de Auschwitz. Ele foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de armas químicas durante a guerra. Enfim, como podemos ver, só tem gente boa nessa empresa, né? E o maior cuidado no desenvolvimento dos medicamentos. Só que não. Eles costumavam usar pessoas como cobaia, né? Nesse caso não usaram. Eu acho que foi um dos maiores problemas. Depende do seu ponto de vista. É verdade. Usaram pessoas como cobaia já no mercado, né? Então, o Contergan, com diferentes nomes de país para país, mas sempre com base na talidomida, começou a ser distribuído globalmente depois da Alemanha. E os problemas começaram. Os problemas, na verdade, eram o nascimento de bebês com defeitos congênitos graves. E o mais comum era o não desenvolvimento de braços e pernas nos bebês. Assim, grande parte dos sobreviventes da talidomida tem 1 a 4 membros encurtados, pois faltam os ossos grandes, tanto dos braços quanto das pernas. A falta de braços é o mais comum, ou braços bem atrofiados.
Nos casos mais raros, o bebê nascia sem braços e pernas. Foi considerado que cerca de 20 mil crianças nasceram com esses defeitos no mundo, sendo que mais de 40% delas faleceram num curto período de tempo após, por problemas correlatos. Mas são incontáveis os casos de crianças que simplesmente foram mortas logo após o nascimento por médicos ou parteiras. A primeira vítima de talidomida conhecida nasceu em Aachen, na Alemanha, em 1956, e foi o filho de um dos funcionários da Grünenthal. Os maridos levavam para casa os medicamentos para as mulheres. Foram pelo menos 6 bebês de funcionários com a síndrome de talidomida. Essa síndrome tem um aspecto bastante único, E a descrição dela é um tipo peculiar de malformação congênita causado pelo desenvolvimento defeituoso dos ossos longos dos braços e pernas e por mãos e pés que variam entre o rudimentar e o normal. Então, assim, a Grünenthal já sabia, Tinha 6, pelo menos, bebês de filhos de funcionários nascendo com um defeito congênito muito particular, assim. Dá pra desconfiar, mas, assim, até aí também, assim, não tinha estudo, pra evidenciar que era talidomida. Sim. Entre outras anormalidades ocasionadas pela talidomida estão perda de audição, alterações oculares, surdez, paralisia facial, malformações na laringe, traqueia, pulmão e coração e retardo mental em 6,6% dos indivíduos afetados. A taxa de mortalidade entre vítimas variou entre 40% e 45%. Entre 10 e 20 mil crianças nasceram com as malformações típicas associadas à talidomida no mundo, e 40% delas morreram no primeiro ano de vida. Mas até aí ninguém sabia ainda que mais bebês estavam nascendo com problemas por causa desse remédio. Mas durante os números, o número de crianças com esse problema tão específico foi crescendo, até que um casal em Hamburgo, o Schutter-Hillen, tiveram um bebê com braços curtos em 1961. Por coincidência, o pai do bebê tinha uma irmã que teve um bebê também com os mesmos problemas 6 semanas antes. Então o alarme disparou. O médico local alertou o pai que mais crianças estavam nascendo com as mesmas deformidades. Então essa família, o Schutter-Hillen, começaram a viajar de cidade em cidade, mostrando fotos do filho para as pessoas locais e começaram a achar mais e mais crianças. Nas entrevistas com os pais, descobriram que todos os casos tinham algo em comum. A mãe tinha tomado Conergan no começo da gravidez. Nos Estados Unidos, o medicamento não foi liberado pela FDA, que controla os medicamentos lá, tipo a Anvisa dos Estados Unidos, porque a doutora Frances Oldham Kelsey achou que os experimentos não tinham sido suficientes para a liberação da droga e negou a sua comercialização. As farmacêuticas fizeram uma pressão imensa, mas a doutora Frances não arregou e não houve casos de síndrome de talidomida nos Estados Unidos nesse primeiro momento. Depois, a farmacêutica distribuiu gratuitamente mais de 1 milhão de pílulas a médicos e 300 crianças, aproximadamente, nasceram com a deficiência. A questão é que a talidomida já estava também no mundo. Na verdade, foram descobertos casos em 146 países. No Brasil, e agora chegamos aqui, não foi diferente. A primeira propaganda comercial da talidomida foi publicada em 3 jornais em 1959. Estava direcionada a médicos e oferecia literatura e amostras grátis do medicamento Sedalis, nome comercial da talidomida lançada pelo Instituto Pinheiros Produtos Farmacêuticos e que era representante da Chemie Grünenthal no Brasil. Crianças e mais crianças começaram a nascer com a síndrome, que no Brasil recebe normalmente o nome de teratogenia. Nos anos 1960, até o escândalo estourar mundialmente, o remédio saía das prateleiras, mas só em 1962, e mesmo assim parcialmente. Mas, como sempre no Brasil, os pais ficaram muito sozinhos nessa história, sem ajuda de ninguém. Em especial, depois que a ditadura começou, nada muito foi feito pelo governo. A princípio, só as mães que tomaram Sedalis conseguiram uma pensão vitalícia para as vítimas do laboratório, mas era uma pensão minúscula. Tinha mais de 2 laboratórios, um italiano e um americano, que também forneciam a mesma droga, mas que não se manifestaram e não quiseram pagar nada a princípio. A primeira vítima brasileira conhecida nasceu em 30 de maio de 1962 na casa maternal Leonor Mendes de Barros. Na revista Cruzeiro estava escrito: ele com 22 anos, ela com 18, sofreu o impacto de receber tão esperado primeiro filho com a marca da deformação causada pela droga. Era uma menina sem braços. As mãos atrofiadas partiam diretamente do tronco, uma com 3 e outra com 4 dedos. Foi só no final dos anos 60 e começo dos 70 que em Campinas surgiu a Associação de Vítimas. Angelina Nakarato, mãe de um filho vítima da talidomida, procurou as outras vítimas e começaram a entrar com processos. Foram um pouco mais de 150 vítimas nesse primeiro momento. Aliás, eu não achei em nenhum lugar um compilado com o número total de casos de talidomida no Brasil. Dizem que foram 300 nessa primeira leva, mas vai ter mais. E aí vem a coisa mais louca. A talidomida, que todo mundo sabia literalmente que causava malformação de bebês desde o final da década de 50, voltou às prateleiras do Brasil por conta de um outro absurdo brasileiro, a hanseníase. Como o Brasil é o segundo país do mundo com a maior quantidade de casos de hanseníase,
Aliás, temos um episódio sobre os leprosários aqui, e a talidomida pode ser usada para tratamento de um dos sintomas, eritrema nodoso. Ela voltou a ser prescrita. E voltou a ser prescrita sem cuidado, daquele jeito moleque brasileiro de prescrever uma droga que causa malformação fetal imensa para mulheres em idade fértil. E quando o mundo todo já tinha passado pelo trauma da talidomida, no Brasil, novas crianças afetadas começaram a nascer. Gente, teve criança nascendo no Brasil com a síndrome em 1970, 1980 e até 1990. É um absurdo sem limites. O Brasil é o único país que tem 3 gerações de vítimas de um medicamento que todo mundo sabia fazer mal desde o começo dos anos 60. Pelo que eu li, a talidomida devia ser a última opção na prescrição para hanseníase, depois que as outras não dessem certo. Brasil sendo Brasil, né? Não é muito absurdo isso? Completamente, fora de propósito. Então, tipo, o mundo inteiro descobriu um escândalo, parou de fazer. E aí o Brasil falou, segura minha cerveja aqui, eu vou continuar prescrevendo. Bem, mas com a pressão das associações, essa loucura começou a mudar. Nosso governo começou a pagar indenizações vitalícias em 2000. Cedo, né? Tipo, as crianças já estavam com 40 anos nessa época. E pasme, só em 2003, a talidomida torna-se objeto da Lei 10.651 e se transforma no único medicamento do país a possuir lei própria. Essa lei traz avanços como medidas de prevenção e controle de riscos medicamentosos, melhora do processo de distribuição, permissão do uso para mulheres em idade fértil com oferecimento de métodos contraceptivos para evitar a gravidez durante o tratamento, melhorias na embalagem, deixando com mais informações e mais claras, e produção nacional do medicamento com redução de preço. Então continuam produzindo talidomida. Continuam prescrevendo talidomida. Ou seja, um absurdo que começou nos anos 1950 só foi ser regulamentado no Brasil em 2003, graças aos incansáveis sobreviventes, né, que são super ativos cobrando do governo para mudar as coisas. No mundo, a Grünenthal foi muito protegida pela justiça alemã, tentando obrigar que as vítimas tivessem de viver na Alemanha para conseguir alguma vitória jurídica. Ou seja, ela pagou poucas indenizações, quase só para alemães, e muitas vezes jogou na mão dos laboratórios que licenciavam a droga a bucha de lidar com os resultados do medicamento que ela tinha inventado. 50 anos depois que o escândalo veio à tona, eles vieram pedir desculpas em público. Foi isso. Desculpa aí, foi mal. E só. E essa foi a história do escândalo da talidomida. O que você achou, Danilo? Olha, eu conhecia um por cima, assim, sabia da história, né, que medicamento e tal, mas não sabia desses detalhes que no Brasil ainda continua sendo prescrita. Ele voltou a ser prescrito também nos Estados Unidos agora, porque parece que esse tal de eritrema nodoso e agora eles estão prescrevendo também para mieloma, alguma coisa assim. E essa lei que sancionaram em 2003 foi tipo, você tem que dar 2 métodos contraceptivos para mulher, sabe? Tipo, se você for prescrever para uma mulher em idade fértil. É o mínimo, né, esperado. Pelo menos você já sabe que é um risco para gravidez, então, assim, não pode engravidar, né? É, mas eu vi vários médicos falando que, assim, tipo, não precisa da talidomida, sabe? Ela então, não... Esse é o ponto. Assim, é claro que se você for um homem, por exemplo, não tem problema você tomar talidomida. Porque não é um medicamento que tenha um efeito nenhum, assim. Mas os efeitos que causam nas mulheres grávidas são terríveis, assim. A deformação que causa nos bebês é terrível, assim. E cria uma geração de pessoas, né? Ah, sim, e ali o prova cabal, assim, né, que o governo militar era um lixo, é justamente deixar, sabendo que tinha problemas, eles continuaram deixando ser receitado, né? Não, e sem regulação, né? Essa que é a questão. Tipo, nenhuma regulação, toma aí. E se engravidar, ops, foi mal aí. Desculpa aí. E é por isso que a gente tem gente que nasceu em 1990 que tem a síndrome no Brasil, assim. E eu vi 2 documentários sobre o assunto, assim, tinha os ingleses e os alemães, assim. Gente, a gente começou, que eram as primeiras vítimas, né, da década de 60, já adultos, assim, falando, gente, a gente começou a descobrir que 30 anos depois, tinha gente nascendo com defeito causado por talidomida no Brasil, assim, e os caras chocados, assim, falando, tipo, isso não é possível. Bizarro. Mas é um pouco também a droga lá nos Estados Unidos, né, que tá o fentanyl e as coisas do gênero também, que a empresa lançou sem estudo direito, enfim, soltou e vai embora. A Grünenthal, ela não tinha feito a quantidade de testes que deveria ter feito, assim, eles só fizeram um teste em rato, sabe? E, tipo, é outra coisa, assim. E tem esse fator Alemanha também, né? Porque aqui as empresas alemãs podem quebrar qualquer regra, qualquer ética, qualquer tudo, que o governo passa um pano danado. Volkswagen que eu diga. A Siemens também, né? Siemens. Tem um monte de empresa alemã que fez um monte de barbaridade. E essa empresa era, tipo, basicamente comandada por ex-nazi também, né? Ah, sim, mas assim, todas as empresas alemãs
que da Alemanha Ocidental, né? Dessas principais, assim, estão aí, né? E tudo multibiliardário. Sim. Muito bizarro. É tipo a BASF. É verdade. É tipo Que fazia Zycombi. O Hugo Boss. Hugo Boss. Puma. A Puma. Gente, tem bastante. Tem mais. Você pegar a lista de empresas alemã que... A própria Volks, né? Foi criada por... Sim. Bem, essa foi a história do Talidomida. Mais algum comentário que você quer fazer? Não. Segue o jogo. Vamos dar uma pausa então, vamos para os recadinhos? Bora. Um remédio tomado por Dona Nilza, a partir da indicação de uma vizinha, fez com que o filho Daniel nascesse sem os membros superiores. Uma deficiência só descoberta no parto, identificada como consequência da talidomida, quando o menino já tinha 3 anos. Foram 8 anos de luta para que Daniel conseguisse a pensão junto ao INSS. Hoje, aos 29 anos e pai de um menino, Daniel conta com a ajuda da mãe, guerreira, para trabalhar com a venda de sorvetes e tocar a vida sem revolta. Recadinhos. Danilo, se alguém quer tomar talidomida hoje e quer contar pra gente antes de fazer isso, como faz? Não, toma aí, pô. Toma isso, você vai tomar essa decisão, pelo amor de Deus, né? Tá, então no caso de... se a pessoa só querer só falar com a gente mesmo, como faz? Ela pode entrar no nosso site, muitopior.com.br, pode mandar um e-mail pra gente no contato@muitopior.com.br, pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tem o Instagram, o Facebook e o Twitter, X, e também nos nossos outros 2 canais, né? Lá no YouTube, que tem um pessoal esquisito, e também no Spotify. No YouTube tem um pessoal esquisito? Às vezes tem. A André tá sempre lá, ela não é esquisita. Ela não, mas ela também interage em outros lugares. O Paulo Alves também. Também, Paulo Alves é legal. Charles de Castro. Também, mas tem uns malucos, você sabe. Tem muito maluco no YouTube, muito, gente. Bem, eu vou falando aqui os recadinhos, então, no Spotify, a Aisha Valente falou sobre Nara Leão, que conhecia a biografia. Ela conhecia mais a biografia da Nara do que as músicas. Mas foi uma experiência legal. Ela tinha um olhar triste. E o Barquinho, ela achava que era uma canção de Nara. Beijos seus lindos. O Barquinho também é do Boscoli, não é? Não sei se eu sei que o Barquinho vai, a tardinha cai. Eu entendo, porque é meio de Ninar, tudo inho. A Tânia Alexandre falou, conhecia sua música, mas não sua história. Olha, o contrário da Aisha. E ela adorou, assim como adora todos ao vivo, é muito pior. Parabéns. Obrigado. E no YouTube, que é o lugar de pessoas malucas, segundo o Danilo, o Charles de Castro manda, fala pessoal do AMP. Ao vivo é muito pior. Seria possível um episódio do Bezerra da Silva? Acho que sim, né? Acho que sim. Não digo por que não, por que não. Sim. Quem matou PC Farias? De novo isso? A Mariane Lemos falou, por que a mulher ri? Porque é o PC, pô. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas são totalmente contra eu rir no episódio do PC Farias. Não posso rir. Olha, não pode rir do PC Farias. Nunca, não podem. Aí o Paulo Alves, o Nara Leão, mandou vou discordar da Camila sobre o senhor Jairo na criação da filha. Afinal, por serem bem financeiramente, podiam se dar esses luxos. E dada a tacanhice de nossas classes médias e altas, eram muito à frente do seu tempo. Impressionante artistas terem imagem de vagabundo e sem futuro. Ao menos isso mudou. Ainda bem. Edith, a Camila mudou de percepção no decorrer do podcast. Olha aí. Olha, aqui temos ele comentou no meio do podcast. Pois é, olha aí. Achei tempo curioso. Real. Gostei desse comentário tempo real. Eu achei que o Dr. Jairo, essa coisa de deixar as filhas parar de estudar aos 12 anos, eu sou contra, sinceramente, assim. Mas ele realmente, o fato de ser um pouco mais aberto a abrir a casa até para os artistas e tal, e ter aula de violão, achei bacana. Pessoas que mandaram mensagens diretas no Instagram foi a Aide, que mandou uma história maluca da mulher que casou com um boneco de pano, e o Ricardo Cravo, nosso sempre querido Ricardo Cravo, que comentou aquele cara que tinha matado o Chico Mendes, que virou presidente do PL, não sei aonde. Pois é, gente do céu. Ai, gente, nojento. O Brasil não cansa. Nojento. Aí no Instagram, a Casvinílica falou que a voz que colocaram para simular as falas da Nara ficou péssima. Parece que vocês estão tirando sarro do artista. Lamentável. Olha aí. Bom, sei lá. As pessoas reclamam de tudo. Eu já respondi pra ela. Se foi uma marcação, não tem nada a ver. Enfim. Mas se ela acha isso, ela acha isso. Haters gonna hate. É terrível. Sempre reclamo. E a Helena Einstein, nossa querida Arkstyle, então, mandou bom saber mais sobre a Nara. Abraços pra você também, sua querida, que não fica reclamando
pessoas reclamam. De tudo. E nas curtidas hoje... Reclama até que você ri. Que eu não posso rir, não ria. E aí nas curtidas nós temos a Céfia Souza, William Heblin, Alessandra Soares, Arkstein Leitão, Kelfinha, que também é conhecida como Panarello, o Evaldo Novellini, e o Ricardo Cravo e o Leandro Noronha F. E esses são os meus recados. Você tem mais algum? Tem sim, tem lá do Twitter. A gente tem que mandar um grande salve pro Cláudio Schubert, que também curtiu lá a nossa postagem, e a Gisele Silva Rumin, que falou que adorou o episódio. Muito obrigada. Beijo. Esse episódio tá diretamente da Batatolândia, fazendo ao vivo é muito pior da Batatolândia para o Brasil. Também pior, né? O da Talidomida. Então, sim. Nosso núcleo Sauerkraut da novela aqui, sinta-se representado. Olha aí. Tá bom? Temos muito pior em todos os lugares. É isso, mais algum recadinho? Não, segue o barco. Então, boa semana a todos. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.